Boa tarde, tá me ouvindo? Isso. E aí, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só aumentar um pouquinho meu fone aqui. Tá um pouco baixo. E aí, como é que você tá? Aham. Me fala uma coisa primeiro, pra eu te conhecer. Você é de qual cidade mesmo? Ah, que legal, mineira, então. Muito bom. Eu gosto muito de BH. Em 2023, 2023 eu trabalhei aí com uma empresa que fica lá em... Como chama aquela área de empresa de BH? Tem várias empresas, é um setor comercial lá, como chama? Perto do estádio do Atlético novo que abriu, como chama? Não é Confins, é Confins? Não. Não. Será? Tinha um nome lá, enfim, mas eu trabalhei, gosto muito de BH. Isso. Mas tinha um nome ali, o bairro específico, eu não vou lembrar agora, mas muito bacana, adoro, gosto muito da galera de Minas, muito receptivo. Você vai sempre pra capital ou não? Contagem. A empresa ficava em Contagem. Isso. Eu ficava. Nossa, como chama no centro o nome? Eu esqueci agora todos os nomes, velho. No hotel ali, que dava uma hora mais ou menos dali da onde eu ficava. Onde fica a praça de BH? Como chama? Praça da Liberdade. Isso, eu fui no Natal, tava tudo decorado, muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Isso. Muito legal. Fiquei um ano indo e voltando. Eu tô no interior de São Paulo, tá perto de Ribeirão Preto, conhece? Uhum. E aí eu prestava esse serviço aqui de consultoria para uma empresa lá, no setor solar, no nicho de solar. E aí eu fiquei um ano indo e voltando, de 15 em 15 dias eu ia para BH. Muito legal, uma cidade muito receptiva. Costumo dizer que é uma São Paulo um pouco reduzida, porque São Paulo é grande e tem um trânsito gigantesco, né? Mas BH é bem parecido, só que em BH o pessoal é super educado, tipo, todo lugar que você vai o pessoal te trata bem, muito diferente de São Paulo, sabe? É, E aí, nesse meio tempo, me formei, né, tal. E também sou arquiteto, como eu disse ontem na aula. E aí, já prestava esse serviço, né? Eu entrei na faculdade já fazendo e trabalhando com marketing. E por isso que eu nichei também depois que eu saí do solar. A minha reunião aqui com você, cara, é te mostrar o processo que a gente usa, validado com o cliente, pra, cara, sair dessa dependência de indicação, porque é muito ruim. Muito ruim. Porque aí causa aqueles detalhes que eu falei ontem. Inclusive, já aconteceu comigo, né? A gente fica com medo do próximo mês, a gente fica dependendo se alguém vai indicar a gente ou não. E isso acaba que dá uma travada até na gente em si, assim, né? Então, ou seja, eu queria entender um pouco de você também o seguinte, cara, quando você começou, faz quanto tempo que você trabalha com arquitetura? É, Se você tem um tipo de produto específico, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Você só faz projeto? Você só faz projeto de interiores? Como é que você divulga isso? Você já fez tráfego pago, sim ou não? Qual que é a sua experiência? Legal. Uhum. Legal. Uhum. Uhum.
Legal. Aham, aham. Legal. Legal. Uhum. 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 Certo. Uhum. Uhum. No Google Ads. Uhum. Isso. Sua conta no Google? Uhum. Não foi pra frente. Legal. É, então, ou seja, nesses 4 meses você teve um contato só que você fez uma reunião. É isso? Exatamente. Não, legal. Isso é muito bacana. Por quê? Geralmente as agências tradicionais, Carla, o que eles fazem? Geralmente eles divulgam tudo, né? E isso é um grande problema para a gente que é arquiteto. Por quê? Porque a gente é uma caixinha com várias habilidades. Você concorda comigo? Por exemplo, a pessoa vai construir uma casa do zero. A gente sabe fazer do zero. A gente sabe os processos que vai passar, tudo certinho. Só que, se a gente vende um projeto do zero, a gente soluciona outros problemas, né? E aqui o que acontece? Ele quer vender o arquiteto como mil e uma soluções. E aí isso fica difícil na comunicação. O que eu geralmente tenho feito aqui tem funcionado. A gente tem pego um serviço do arquiteto, por exemplo, a gente tem um arquiteto aqui que ele só vende fachada. Na parte comercial dele, ou seja, os anúncios que a gente só faz de fachada. Só que o que acontece, geralmente, já fazem bastante tempo que a gente faz, então, ou seja, ele já criou essa carteira com os clientes dele. O que acontece? O cara já fez a fachada, aí a hora que ele já vê a fachada pronta, eu quero fazer o restante. Eu tenho um outro cliente aqui que eu quero fazer só o design de interiores. Eu tô com o projeto aqui, mas eu não gostei, eu gostaria de mudar. Então, ou seja, através da comunicação da fachada, você abre um leque com o cliente ou com outros clientes que você consegue pegar outros projetos. Imagina o seguinte, o quanto complexo é vender um projeto fechado, por exemplo, né? Ou seja, às vezes o cliente só quer dar uma repaginada ali na área gourmet dele. Entende? Ou seja, você pode fazer um anúncio falando só de área gourmet. Ah, Lucas, mas eu só faço área gourmet? Claro que não. Mas você vai abrir a porta com o cliente ali para ele fazer a área gourmet dele. Ou seja, você encurta o processo de compra com o cliente, né? E isso eles não entendem disso, eles não entendem dessa malícia que a gente, por ser arquiteto, conhece. Então, ou seja, isso seria uma nuance ali da gente pegar um serviço baseado no seu posicionamento e tentar vender esse serviço, né? E aí sem mexer no ticket, né? Sem baixar preço, sem nada. E aí, qual que é a minha missão? Levar essa demanda para você. Né, levar essa demanda para você, e aí depois disso, aí a questão que você falou, é você fazer a reunião, entender o cliente, que é o trabalho do arquiteto em si, né? E aí tem funcionado bastante isso. E a estratégia que eu te mostrei ontem lá na aula é o que a gente faz para iniciar. A gente pega um vídeo, né, sempre uma pessoa, sempre o arquiteto falando e explicando o projeto, sobe esse vídeo e faz um público semelhante desse vídeo. Por quê? É aquilo que eu expliquei. Quando a pessoa para assistir o vídeo, você concorda comigo que ela tem interesse naquilo. E se ela, por exemplo, se é um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, num mundo que a gente vive, que é o mundo da atenção, cara, ela tem um nível de consciência para querer comprar esse produto, né, para querer comprar esse serviço. Então, ou seja, a gente acaba mostrando para o Meta, para o Facebook, que eu quero que mostre meu anúncio parecido para essas pessoas.
E a venda do serviço de arquiteto também não é uma venda que você acorda, por exemplo, como um tênis, né? Pô, preciso de um tênis, vou acordar hoje, vou comprar o tênis. É uma venda longínqua. É. Uhum. Eu atendo uma construtora aqui também, você estava falando, ela estava lembrando. A gente está com uns 3, 4 projetos lá, que é projeto de milhão, mas a gente está 6 meses negociando com o cliente, entendeu? Ou seja, a gente foi fazendo por etapas, a gente está ajudando ele a escolher o terreno. Então, ou seja, não é uma venda que. E, assim, os arquitetos, não sei se no seu ciclo de amizade você tem arquiteto. Eu, como eu formei, conheço muita gente recente, né, nesse nicho, todo mundo fala assim: ah, eu quero o projeto de alto padrão. Todo mundo quer esse projeto. Só que assim, não entende que é uma construção, não entende que para pegar um projeto desse é tempo, é um processo. Então por isso que eu falo, às vezes é melhor você pegar 10 projetos, por exemplo, de fachada, 10 projetos de planta e depois ir construindo isso, do que você pegar um projetão gigante e ficar 6 meses com esse projeto e quebrar. É mais fácil você pegar projetos mais curtos ali, fazer esses projetos rápidos, fazer um caixa e ir pegando projetos recorrentes. Porque aí você cria um escritório, de fato, você cria um negócio, né? Porque aí você não depende de fazer um projetão gigante o ano inteiro fazendo esse projeto. Eu, assim, eu já peguei um projeto desse, sabe, de alto padrão. Eu prefiro hoje, com a estrutura que eu tenho, não pegar. Porque eu sei que, pô, demorou 2 anos para construir uma casa de 1 metro quadrado. Entendeu? Aí você vai lá, a mão de obra hoje, eu acho que você deve saber muito, precisa muito mais tempo que eu no mercado, que a mão de obra é difícil. Chegar lá, o pedreiro errou no negócio, tem que de quebrar e fazer de novo. Ou seja, demanda muito tempo. Então, ou seja, eu prefiro pegar projetos menores mais rápidos, que eu entrego e o cliente fica satisfeito, do que pegar, por exemplo, um projetão gigante. Mas é porque o arquiteto ele é muito baseado no ego, né? Ele fala, não, eu quero aquele projeto que eu fazer uma revista no meu Instagram, né? E aí acaba que acontece isso. Eu vou te mostrar aqui uma apresentação super rápida, e já vou te mostrar também sobre os preços, tudo certinho, os prazos. É, só me esclarece uma coisa. Se você me disse que o contrato está terminando no final do mês, você tem carência? O que que acontece? Ou não tem carência? Uhum. Isso. Uhum. Legal, legal. Quanto você tem investido? Você pode abrir ou prefere não abrir? Isso. Uhum. 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 Legal. Uhum. 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 O Google é o seguinte, o Google, eu gosto de usar sempre a analogia do chuveiro. O chuveiro queimou, você sabe que você tem que trocar a resistência. Ou seja, você já sabe o problema que você tem. Aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar no Google como trocar a resistência do chuveiro. Ou seja, você já sabe qual que é o problema. Agora no Instagram e no Facebook, eles é mais por interesse. Né? Então, ou seja, a pessoa tá ali pra, pô, ver a vida dos influenciadores, da Virgínia, né, do Carlinhos Maia, ela não tá ali pra comprar. Só que, ou seja, o nível de consciência é mais baixo. Então, quando a pessoa pesquisa no Google, teoricamente, tá, pode ser que seja um lead um pouco mais caro mesmo. Só que é um lead mais qualificado, né? E aí esse do Google, por exemplo, você está rodando só em Divinópolis. Uhum, legal. Uhum, uhum,
Uhum. 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 Perfeito. Uhum. 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 Claro, claro. Uhum. 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 É. Depois eu vou te explicar um pouco ali a questão do funil, né? Imagina assim, ó, é a analogia que eu estava fazendo ontem também lá na aula. Você é dono de uma loja de roupa, passa milhares de pessoas na frente, né? Então, ou seja, o anúncio também, ele vai mostrar para um monte de pessoa. Aí tem a questão da pessoa entrar na loja, e tem a questão da pessoa que compra, e tem a pessoa que entra na loja, prova e vai embora. No funil é a mesma coisa, você vai aparecer para um monte de gente, algumas vão interessar e de fato umas ou outras vão fechar. Só que o legal de fazer isso na internet, cara, é que a gente consegue metrificar. Eu não sei se você tem uma reunião mensal com a galera, eles te mostram isso. Aqui eu faço questão de ter essa reunião com o cliente. O cliente não pode atender tal dia. Eu gravo uma aula mostrando para você, ó, Carla, ó, aconteceu isso, isso e isso aqui no seu funil essa semana, nesse mês, enfim. E também vou te mostrar aqui depois que a gente tem um CRM, então você vai colocando essas informações das pessoas que estão chegando lá. E a gente vai medindo. Então, ou seja, se a pessoa está chegando no seu WhatsApp, está conversando com você ou não, a gente vai ver, pô, o funil está funcionando, as pessoas estão chegando. O que a pessoa não está seguindo para venda? A pessoa não está respondendo? A mensagem que a gente está mandando está ruim? Aí a gente vai na parte final ali, que é a parte mais comercial, para a gente tentar melhorar aquilo. Porque, para mim, é interessante que você venda. Você concorda comigo? Porque senão você não vai renovar o contrato comigo, né? Então, ou seja, eu quero que você venda. Então eu vou tentar te ajudar nesse processo do começo ao fim, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com você aqui, para eu ir te mostrando o que a gente faz aqui hoje. Na hora que você estiver vendo o meu Instagram, você me avisa. Tá vendo? Tá. Bom, hoje, como eu disse para você, eu trabalho com essa parte de assessoria e marketing e vendas. Eu tenho um lema aqui que é alinha, performa e cresce. O que é isso? Alinha ali a sua base, né, a sua estrutura. Performa, que é fazer esses anúncios chegar para você de forma correta. E crescer, que é a partir das vendas. E aí entra naquilo que eu estava falando com a questão do ego. A gente arquiteto, a gente gosta de fazer aquele perfil bonitão, com vários projetos, tipo revista, né? Não sei se você chegou a pegar aquela época da revista e tal. Eu assinei a revista um tempo, tem tempo bastante revista que eu gosto de ficar vendo a revista e tal. A gente costuma pegar aquilo e fazer no Instagram. Só que, cara, não tem problema, tá? A gente pode fazer isso. O problema é que a gente precisa estar fazendo isso também com o nosso rosto, falando e fazendo os anúncios. E aí, por isso que eu gosto de usar muito essa frase: não basta ser bom, é preciso parecer bom e falar que é bom, né? Não adianta, não tem como, ninguém vai te encontrar dentro de uma gaveta. E aí, volta naquilo que eu estava te falando. Todo dia a gente briga por atenção. Desde a hora que a gente acorda, a gente pega o celular, a gente vê o logo da Apple, a gente vê o logo do Instagram, do WhatsApp. Então, ou seja, a gente é bombardeado todos os dias por mensagens de comunicação para venda, de forma direta e indireta. Tem um estudo que a gente vê 3.000 propagandas por dia. Eu não consigo mensurar isso em mim. Não sei se você consegue, mas eu sei que é muito. Então, ou seja, a briga por atenção é muito grande. O que eu tento fazer aqui depois que a gente faz essas etapas do posicionamento, da captação e da venda? É levar o nosso trabalho para a pessoa certa, no momento certo e no lugar certo. Como é que a gente faz isso?
baseado naquilo que eu falei ontem, na pessoa que compra da gente. Quem é a pessoa que compra da gente? Quando a gente entende a pessoa que compra da gente, fica mais fácil fazer o anúncio. Fica mais fácil entender, por exemplo, o que de fato ela está disposta a investir. Entendeu? Por exemplo, quando eu fiz o meu anúncio para trazer vocês para a aula, eu sei que eu estava falando direto com o arquiteto. Então, ou seja, eu sou arquiteto, eu sei as dores que o arquiteto tem. Entende? Então, eu sei quanto em média custa um projeto. Então, ou seja, eu faço uma comunicação que fazem vocês chegarem aqui. Tanto é que vocês pararam para ver o meu anúncio, entendeu? Porque eu sei quem que é o meu ICP, que a gente chama, que é, né, que é o nosso cliente ideal. E é isso, o ICP basicamente resume essa frase, que é a mensagem certa para a pessoa certa no lugar certo. E aí, por isso que eu também criei a questão do Prumo, né? Meu escritório chama Prumo. Né? Então, ou seja, posicionamento, captação e vendas, que é a base para construir um projeto, para construir no Prumo, né? E aí ontem eu expliquei esses pilares para você. Hoje eu vou mostrar o que a gente faz em cada pilar. Ontem eu te mostrei como você constrói isso em cada pilar. Agora eu vou te mostrar isso pautado em etapas, como é que a gente faz isso, caso você me contrate, em cada momento desse. Tá? No posicionamento, a gente faz uma reunião de extração de 1h30. Eu sempre coloco 1h30, mas não tem problema se passar, tá? Não tem problema não. O que é essa extração? A gente vai fazer um estudo de como a Carla se comunica. Com quem que a Carla se comunica, né? Que é o estudo da persona. Por exemplo, eu vou te perguntar, Carla, quanto você acha que ganha a pessoa que fecha um projeto com você, por exemplo? Aí você vai me falar. Aí eu vou te perguntar assim, Carla, é mais homem ou é mulher? Aí você vai me falar. Aí eu vou te falar, essa mulher, ela tem um iPhone, qual que é o carro que ela tem? Porque aí, baseado nisso, a gente faz o anúncio, né? A gente faz baseado nisso. Por exemplo, se a gente vai vender, tá, mais um exemplo, baixo ticket, a gente tem que falar de uma forma mais simples. Agora, se a gente vai falar com alguém que tem um poder aquisitivo maior, a gente tem que falar de uma forma um pouco mais sofisticada. Então, ou seja, a gente tem que saber com quem a gente fala. E aí fazer uma análise no seu perfil e aí prototipar isso. Então, se a gente vai falar que você falou, eu gosto de residencial, então a gente vai fazer um anúncio só falando de residencial. E aí você explicando como você define um residencial, um projeto que você já fez, e aí depois a gente mostra o porquê disso e como foi bom isso, né? E aí, mais uma vez, a gente define a localização que você quer, né? Então, ou seja, por isso que eu te perguntei se você só atende Divinópolis, ou se pode ser um pouquinho ali por BH também, aí a gente vai pegar Belo Horizonte e Divinópolis, ou seja, então, ou seja, a gente vai abrir um pouco o leque ali, fazer um raio que vai caber essas pessoas e ver quantas pessoas estão nesse leque, tá? Que a gente pode atingir ali. Só que aí tudo isso é baseado nessa pessoa ideal. Na captação, aí, como você já tem as contas, né, de anúncio, o que eu vou te pedir? Para você me passar esses acessos, né? Na verdade, você me coloca lá como administrador da conta. Você me disse que tem uma página de captura que faz a pessoa pesquisa no Google e entra nessa página. Aí eu queria entender com você, essa página está no seu domínio ou na sua hospedagem ou está na parte da agência em si? Uhum, uhum, uhum. Não, é complexo isso, e por isso que eu até estou te perguntando, porque é complexo assim. Isso, na host... sim, sim. Porque assim, imagina o seguinte, você constrói o site, por exemplo, na minha hospedagem. Aí, para eu levar para você, o que eu tenho que fazer? Basicamente, desmontar tudo que está na minha e montar na tua de novo. Né? Então, ou seja, dá um pouco de trabalho sim. E aí, às vezes, acontece do site quebrar, né? O que é quebrar? Tipo, um bloco ir lá pro fundo e, tipo assim, dar uma desconfigurada, sabe? Então, realmente dá um trabalhozinho. Se tiver na sua hospedagem, não tem problema, né? Porque aí eu teria que só fazer, por exemplo, se a gente for fazer uma outra landing page, aí eu só faria dentro da sua hospedagem, não tem problema nenhum. Você já tem os domínios, então, por exemplo, se você já assinou lá, já tem o domínio. Aí eu vou olhar, no caso dos seus públicos, se estão todos criados certinho, que é aqueles públicos que eu mostrei ontem, né? Se está tudo certinho. Se o pixel está funcionando certinho e a configuração de pagamento está funcionando certinho, tá? E aí, que caso você não esteja, é minha obrigação, você fechando comigo, resolver isso para você. As vendas. Aí a gente vai, depois que a gente fez aquela primeira reunião, a gente entendeu com quem a Carla fala, entendeu que de fato a gente vai vender, eu vou escrever os anúncios. Aí eu vou te pedir para você gravar. Só que, enfim, eu vou falar para você, Carla, vamos fazer assim, vamos gravar assim. Eu vou te dar uma orientação para você fazer isso. Você vai gravar esse vídeo. Uhum. Não.
Isso, só que a imagem estática, se a gente definir que vai ser estática, eu faço para você, não tem problema nenhum. Só vou te falar assim, cara, ó, essa aqui é a copy, essa aqui é a imagem, tá aprovado? Você gostou? Tem sentido? Aí você vai falar assim, Lucas, gostei ou não, muda isso, muda aquilo. Perfeito. Na questão do vídeo, eu vou escrever esse roteiro para você e vou te falar, cara, grava mais ou menos assim, num ambiente assim, vou te orientar. Aí você vai gravar e vai me mandar o vídeo cru. Aí o que eu vou fazer? Vou editar esse criativo, vou cortar ele, vou fazer as inserções que eu achar que tem que fazer, vou colocar o CTA certinho e tal. Enfim, e aí vou colocar isso. A conexão com o CRM é o nosso CRM aqui, tá? Que eu construí, depois eu posso até te mostrar se você quiser. O relatório mensal, que aí dentro desse CRM tem uma parte lá que é a questão dos anúncios, eu vou te mostrar, Carla, ó, todo dia se você quiser entrar, vai ter uma atualização de quantas pessoas curtiu, para quantas pessoas apareceu, quanto está custando para você, entendeu? Porque quando a gente começar a fazer essas reuniões, você já vai estar a par, né, dos números e você vai começar a entender. E aí depois no final, já aconteceu muito aqui, do cliente ficar me ajudando a tomar a decisão. Porque no final, depois que os dados estão chegando, e depois a pessoa começa a ver todos os meses ali os dados, ela começa a também criar capacidade lógica de decisão, entendeu? Porque os anúncios, depois que tem os dados, é lógica, sabe? A gente só tem que acertar a comunicação e depois é lógica. E aí a otimização da campanha, tá? Aí eu tenho dois planos aqui, um de duração de 6 meses, tá? E uma de duração de 12 meses. Aí você vai me perguntar, quanto custa? O primeiro plano que eu chamo de Starter, que é fazer os anúncios tanto no Facebook quanto no Instagram. O primeiro mês você vai pagar somente a taxa de estrutura, que é R$950. Tá? O que é a taxa? A taxa de estrutura é exatamente isso que eu acabei de falar para você, para a gente configurar, para a gente fazer as copies, para editar os criativos, porque no primeiro mês é só isso, tá? Como você já vai ter as contas ali basicamente ajustadas, então o que você vai pagar? Vai pagar a reunião, vai pagar a construção da cópia, a edição do criativo, as configurações necessárias dentro da sua estrutura, né? Que é a sua hospedagem, seu domínio, se a gente precisar fazer uma página vai ser lá dentro. Então o primeiro mês é só isso. Do segundo mês em diante, aí você me pagaria 1.250 do meu trabalho, e aí eu coloco aqui para o cliente colocar até R$1.000 no Facebook, que é no Meta, né? Aí caso você me fale assim, Lucas, eu quero continuar colocando 700, para mim não tem problema. Aqui é só uma sugestão para o cliente, fica a escolha dele, tá? Se a gente colocar, por exemplo, que você tem colocado hoje, que é R$700, vai dar em torno de R$20 por dia, né? E aí a gente tem uma métrica ali para saber quanto custa mais ou menos um lead, né? A gente vai seguir esse valor para a gente achar um valor que seja justo para você, tá? No segundo plano é o plano Gold, que aí a gente roda as duas plataformas ao mesmo tempo, que é o Facebook, o Instagram e o Google. Aí o que eu peço? Porque assim, ó, são duas contas que eu tenho que ajustar, tanto a sua meta e quanto a do Google Ads, né? Porque eu vou olhar lá, mesmo que o pessoal tá fazendo, quero olhar, ver se tá tudo certo, né? Não quero também começar do zero sem dar uma olhada, eu acho que não tem sentido comigo. E aí eu dobro ali o valor que eu peço pro cliente investir, porque também é justo colocar 1.000 pelo menos em cada plataforma. E aí, no caso, a estrutura muda um pouco, porque são duas contas, como eu disse, tá? Você teria que pagar essas duas taxas. Aí, por exemplo, Lucas, eu quero fazer o plano Starter 6 meses. Lucas, eu quero fazer o plano Gold 6 meses. Aí a duração do contrato eu deixo o cliente escolher, tá? Porque eu também, mais uma vez, eu não quero que o cliente fique um ano comigo e insatisfeito. Eu quero que, de fato, ele olhe, ó, Lucas, estou satisfeito, eu acho que precisa melhorar isso, não tem problema nenhum. Eu prefiro que fique legal para os dois, tá? Só que aí você vai me perguntar, Lucas, se eu fechar com você hoje, o que acontece? Tem alguns bônus, eu vou te mostrar aqui, tem 3 bônus. Primeiro, eu tenho um treinamento de render com IA para arquitetônico, e esse treinamento custa R$297 hoje. Você fechando, você tem acesso a um ano com ele gratuito, sem me pagar nada. Eu também tenho um sistema financeiro aqui que é um app, web app, né, que a gente chama. Você vai entrar lá, a gente vai ter um login e a senha para você. Eu não tenho, tá? A gente vai criar junto lá, você que vai criar. Aí onde você vai separar a sua vida profissional da sua vida pessoal, dentro desse aplicativo. Hoje ele custa R$200 por ano. Você também tem um acesso gratuito dele ali. E tem o CRM, também que a gente construiu aqui, que chama ROI Data, que tem um custo de R$129 por mês, que durante um ano você também ganha de acesso gratuito. Tá?
Aí, geralmente, os clientes me perguntam, Lucas, mas tá, e se depois de 6 meses eu quiser parar? Aí você só continua pagando a mensalidade ali. Não quero continuar no Roy Data. Tem um botão lá que você vai imprimir seus contatos, vai sair e vai virar uma planilha de Excel. Pronto. A escolha é tua, tá bom? Lembrando que esses contatos não é o contato do seu WhatsApp, é o contato que você vai subir lá. Então, por exemplo, eu, Lucas, te chamei para um projeto, aí você vai subir lá, Lucas me chamou para um projeto, meu nome e meu telefone. Aí você vai colocar lá no gancho assim, ó, tá em negociação, esse fechou, o Lucas fechou comigo ou não, entendeu? Os números vão ficar no seu WhatsApp, sem nenhum contato comigo, tá bom? O CRM é mais para a gente organizar, de fato, quantas pessoas chamaram, os leads, isso, entendeu? Para ficar claro para mim e para você, entendeu? Porque aí a gente vai organizando junto. O único trabalho que você vai ter que ter é subir o telefone e o nome da pessoa ali, o tipo de serviço, mais nada, e de onde ela veio, tá? É o que dá mais trabalho, assim, sabe? Só que, assim, quando a gente tem isso organizado, cara, fica muito mais claro a gente tomar decisões, tá bom? E aí é isso, tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma objeção? Pode ficar à vontade. Isso. Uhum, isso. Uhum, uhum, uhum. Uhum, pode falar. Uhum. Isso, exatamente isso. Porque assim, pensa o seguinte, que no teu caso você já está com isso rodando. É que geralmente o cliente chega para mim do zero. Então, ou seja, eu tenho que construir isso com ele, entendeu? E quem já tem, paga a taxa de estrutura para a gente configurar, entendeu? Para a gente configurar, para a gente organizar, para a gente fazer a cópia, para a gente fazer a reunião, para a gente fazer essa extração. Porque o que vai acontecer? A gente vai fazer a reunião de extração ali, você vai me passar os dados. Eu vou organizar isso, entendeu? Eu vou te fazer uma apresentação depois para te falar, ó, Carla, baseado no que a gente conversou, a pessoa com quem que a gente vai falar é essa. Você tá de acordo com isso? Tem alguma objeção? Tem alguma outra coisa que você ficou pensando depois? Porque o que acontece? Porque quando a gente vai refletir muito, eu gosto de brincar muito que é quase se fosse um processo terapêutico. Porque a gente começa a conversar com o cliente e ele falando do cliente dele, depois automaticamente ele fica refletindo sobre o cliente. Aí depois, na hora que a gente apresenta, ele sempre, nossa, depois eu pensei nisso, pensei naquilo. Aí a gente vai acrescentar ali, tá? São detalhes pra gente montar essa pessoa. E o que também acontece? A gente roda para essa pessoa, aí a gente vai melhorando o anúncio, a gente vai tendo dados da pessoa. E a gente depois volta nessa pessoa ideal e vai pegando esses dados que a gente vai fazendo e vai imputando ali. Então, é um processo contínuo disso, sabe? Por isso que tem que começar com a taxa de estrutura. E aí, no segundo mês, por exemplo, você me pagaria ali uma mensalidade para o meu trabalho, 1.250, e o valor que você quiser investir na plataforma. No plano Starter, o que acontece? Aqui é o Meta, então, ou seja, é o Facebook e o Instagram. Só que se você quiser pegar o plano Starter e fazer só no Google, a gente pode fazer, não tem problema. Só muda a plataforma, tá? O plano Gold, que tem os dois, é para fazer os dois ao mesmo tempo. O que já aconteceu aqui? Da gente testar o Instagram e não ter tanto resultado, e eu falar pro cliente, ó, vamos pro Google. E aí a gente para a campanha, ou coloca um valor bem baixo ali no Facebook só para manter, e depois vamos pro Google. Não tem problema. Se a gente sentir isso no meio do processo, legal, pô, agora eu te falei, eu quero que você tenha resultado para que você fique, entendeu? Então, e aí nesse meio processo a gente pode alinhar, tá bom? Não tem problema nenhum. Uhum, 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 uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Uhum, 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 uhum. Perfeito, Carla. É isso. Você tem que, agora eu tô falando, você tem que estar satisfeita para que você fique, tá? O que eu também preciso ouvir de você? Quando eu posso retornar esse contato com você? Quando você fala assim, Lucas, entra em contato comigo lá, sei lá, dia 30, pra gente
para eu definir. Ou pra gente conversar. Uhum, 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 uhum. Legal. Com relação à minha apresentação, de 0 a 10, o que que ficou, ficou com alguma dúvida? Foi claro para você do início ao fim? Uhum, 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 uhum. É complexo mesmo. Por isso que tem tempo, entendeu? Ó, não, tranquilo, tranquilo. Uhum. Não, legal, isso, tá, e não hesite a isso. Se você tiver uma dúvida, você pode me chamar ali no WhatsApp, manda áudio, eu te mando áudio, não tem problema nenhum. É, fico feliz que você gostou, era basicamente isso que eu tinha para te mostrar. Eu vou te mandar uma mensagem depois, vou marcar um dia para te chamar ali. Com relação ao trabalho que você paga hoje, o valor tá muito fora ou tá dentro do mercado, você acha? Uhum, uhum, perfeito, perfeito. Uhum, uhum, perfeito. Exatamente, porque assim, ó, o trabalho do arquiteto é aquilo que eu estava te falando. Ele demanda um tempo para você fechar mesmo. Não tem como você acordar hoje e fechar um projeto. Você vai pesquisar, né? Você vai olhar, principalmente o cliente final. O que que ele vai fazer? Acontece muito. Ele vai lá no Pinterest, pega um monte de referência e quer chegar com ele pronto para você, né? Então, ou seja, demora um pouco ali para a conversão, não tem problema. Não, legal, legal, perfeito, legal ouvir isso. Mas eu queria saber na questão do valor, não precisa me falar o valor que você paga, eu quero saber se está dentro do valor que eu, por exemplo, esses 1.250 que eu estou cobrando, é próximo, é mais, está entre ali o meio termo do que você paga hoje? Uhum. Ah, legal, personalizado. Hum, legal. Uhum. De anúncio. Uhum. Uhum. Legal. Não, tranquilo, perfeito. Era isso que eu queria saber. Então, ou seja, está dentro do valor ali. Ah, espero que você decida até o final do mês. Espero que você decida por mim, claro. Para que a gente consiga, para que a gente consiga iniciar os trabalhos aí. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer opinião ou que você queira me perguntar, fique à vontade. Eu estou ali no WhatsApp. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Que isso, fique à vontade. Estou aqui para qualquer coisa, além da assessoria, para você me falar, Lucas, eu preciso de um site ou eu preciso de uma marca.
Estou à disposição, pode me chamar ali, você vai ter meu contato ali agora. Salva meu contato ali, né, agora, né, lógico. E a gente vai se falando. Lá pro final do mês eu te amo, vou olhar uma data aqui, também te mando uma mensagem no WhatsApp, ó, Carla, vou te chamar tal dia. Aí você fala, não, Lucas, beleza, ok. Tá? Vai me falando, vai dar uma olhada no mercado e tomara que você decida por mim, tô aqui, tá bom? Que isso. Boa tarde, igualmente. Boa semana. Tchau, tchau.